Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos dar continuidade à análise de jurisprudência aqui no canal. Hoje vamos analisar a jurisprudência do STJ, do último informativo no momento em que eu gravo esse vídeo, o informativo 691, publicado no dia 12 de abril. Preste atenção porque é uma decisão sobre multa combinatória em processo, sobre astreinc, e por isso ela é muito importante para os concursos da advocacia pública. Nós temos, portanto, uma decisão da Corte Especial, o assunto principal, astreinc, processo civil. Bom, preste atenção e eu vou te dizer por que essa decisão é importante para os concursos da Fazenda. A gente sabe que o poder público é o maior cliente do poder judiciário. A gente sabe que existem milhares de ações contra Estado, município, União e as respectivas administrações indiretas. E a gente sabe que nesses processos existem muitas determinações judiciais, como, por exemplo, imposições de obrigações de fazer face ao poder público, que precisam com que a máquina pública precisam para a sua efetivação, com que a máquina pública seja movimentada para o cumprimento do comando judicial. Imagine, por exemplo, o autor de uma ação em processo de saúde que requer do poder público um medicamento. Desse processo, surge uma obrigação de fazer, que é entregar o medicamento a esse autor. No momento em que a Fazenda Pública ela não cumpre essa obrigação de fazer no prazo fixado pelo Poder Judiciário, então o juiz passa a fixar multa combinatória em face do Poder Público para a entrega do medicamento. Preste atenção porque isso é muito comum. Eu estou citando aqui ações de medicamento, mas existem inúmeras outras ações a partir das quais o Poder Judiciário pode fixar multa combinatória ou astreinc em face do Poder Público. Agora, de outro lado, eu preciso te explicar que normalmente o Poder Público incide nesse tipo de preceito, ou seja, a fixação de multa para o cumprimento da obrigação de fazer, não porque o Poder Público simplesmente ele gosta de não cumprir decisões judiciais. O poder público ele tem uma burocracia inerente à prática de atos administrativos e quando falo em burocracia, não veja pelo lado ruim da coisa. Existe uma burocracia própria dos atos administrativos que é aquela que, nesse caso, assegura a realização de procedimentos de publicidade, transparência e de obediência à lei. Por exemplo, quando a Fazenda Pública, o poder público, a administração, ela é condenada à entrega de um determinado medicamento numa ação de saúde, o gestor não pode se dirigir a uma farmácia, a mais próxima dele, comprar o medicamento com dinheiro público e entregar ao autor na ação judicial. Ele vai precisar licitar para adquirir esse medicamento. E ao fazer isso, ele cumpre uma burocracia legal, mas uma burocracia que assegura a validade e a regularidade da prática dos atos administrativos e, portanto, do procedimento licitatório para aquisição de medicamento. A liberdade do administrador ela não é ampla e a burocracia legal existe justamente para amarrar a prática desses atos administrativos a fim de que eles possam ser transparentes, públicos e, principalmente, que respeitem a lei. Óbvio que existe, a gente sabe que existe uma burocracia ruim, que é aquela em que a administração pública, de forma irresponsável e negligente, muitas vezes, deixa de cumprir decisões judiciais, mas não é dessa que estou falando aqui nesse momento. Então, a lógica da fixação de multa combinatória em face do poder público é essa. Existe e é por isso que é importante e é por isso que nós vamos analisar. Professor, essa introdução de 3 minutos foi só para me explicar a importância disso? Sim, foi. O vídeo provavelmente vai ficar longo, se você está aqui é porque você quer conteúdo com profundidade. Você não é daqueles que acha que se passa em concurso com pílula jurídica, porque aqui é overdose de conhecimento. Então, se quiser, fique comigo até o fim. Para que a gente possa entender a decisão do STJ, a gente precisa dar uma visitada no que diz o Código de Processo Civil de 2015 acerca da fixação de multa combinatória acerca das astreinc. Vamos ter que passar pelo artigo 536 e 537 do CPC, de forma rápida até. O 536 diz assim: no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica, preste atenção nessa passagem, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Fixa a ideia aqui na parte que fala sobre efetivação da tutela específica. O juiz pode, para efetivar tutela específica, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Parágrafo 1º.
para atender ao disposto no caput, ou seja, para dar efetividade à tutela específica, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa. Pronto, para aqui. No que diz respeito às outras medidas, elas não nos importam agora, nos importa a fixação de multa. Vamos para o 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação. Fixa também nessa passagem, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação. Essa passagem vai ser importante para entender o que nos disse o STJ. E que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Muito bem, o que diz o Código de Processo Civil sobre as treintes está aqui. A gente, a partir de agora, pode entender, com base na legislação, o que entendeu o STJ no seu julgado ora analisado. Você pode perguntar, professor, qual é a lógica da fixação de multa? Qual é a lógica da multa cominatória? Qual é a lógica da astreinte no processo civil? Você tem, na verdade, um embate aqui, que é justamente o ponto principal enfrentado pelo STJ. De um lado, você tem a necessidade de eficácia ou de dar eficácia às decisões judiciais. Então, para que você possa dar eficácia às decisões judiciais, nem sempre o comando judicial por si só resolve a parada. Você precisa, nesse caso, compelir o devedor, compelir o réu, compelir o executado a dar cumprimento à decisão judicial, e nada melhor do que isso do que atacar o seu bolso. Por isso a existência de multa cominatória. Esse preceito processual é importante para que o réu perceba: é melhor cumprir a determinação judicial do que, além de ter que cumprir a decisão judicial lá na frente, eu também ter que pagar multa cominatória pelo atraso desse cumprimento. Então a multa cominatória tem, de um lado da sua lógica, a necessidade de dar eficácia às decisões judiciais. Sendo que, de outro lado, você tem a necessidade de impossibilitar com que o beneficiário da multa, o credor, o autor, o exequente, que ele receba um valor de multa cominatória que gere um enriquecimento sem causa. Porque nesse caso, se você analisar direitinho, a multa não é o bem jurídico perseguido por esse autor, por esse credor, por esse executado. O bem jurídico perseguido via processo por ele é outro. A multa existe justamente para que esse bem jurídico lhe seja entregue. O objetivo do processo não é fazer com que o réu pague uma multa ao autor. O objetivo do processo é que o comando judicial prevaleça, que tenha eficácia a decisão judicial. A multa é um acessório. Então, por exemplo, o que eu coloco aqui: eu uso o processo para buscar um bem da vida, demonstro que minha pretensão jurídica tem procedência, contudo, o réu devedor executado precisa agir para que minha pretensão seja efetivada e ele não o faz em prazo razoável. O juiz, portanto, utiliza a multa. Não é a multa que eu busco enquanto bem da vida, é outra situação. O bem da vida é outro, a pretensão jurídica é outra, a multa aqui ela é acessória. Então a multa ela não pode virar uma forma de enriquecimento sem causa do beneficiário dela, no caso o credor, autor ou exequente. Então você tem aqui essa lógica para poder desvendar exatamente quando o juiz fixa a multa, qual o valor da multa, se ele pode, nesse caso, reanalisar essa multa, refixá-la, aumentá-la, diminuí-la ou simplesmente dar fim a essa multa cominatória sem necessidade de pagamento. Então, eu listo aqui quais são as principais dúvidas que foram levadas ao STJ para que possam ser respondidas. Quais são as principais dúvidas? A decisão que fixa as treintes transita em julgado, em outras palavras, aplica-se preclusão ou coisa julgada a impossibilitar a reversão pelo julgador do valor fixado a título de astreintes? Ou seja, a decisão judicial que fixa a multa, ela transita em julgado ou existe alguma preclusão que impossibilite, por exemplo, o juiz de rever essa multa aplicada?
Se o juiz pode rever, ele pode aumentar, diminuir ou mesmo extinguir a multa a qualquer tempo? É uma segunda pergunta que decorre da primeira. O juiz pode mudar o valor da multa mais de uma vez ou por mais de uma vez? Ou seja, se o juiz pode mexer no valor da multa, ele pode fazer isso quantas vezes? Só uma ou mais de uma? E a quarta pergunta, bastante pertinente, existem parâmetros para definir que a multa se tornou excessiva e afronta a razoabilidade e proporcionalidade? Ou seja, qual é o limite entre a situação que está em verde e a situação que está em vermelho? Qual é esse limite? Aí você diz, como assim, professor? Parâmetros. Veja, volte ao CPC. Disse o CPC que é preciso que a multa seja suficiente e compatível com a obrigação. Então, o CPC estabelece uma necessidade com que o juiz se preocupe com a multa, com o valor, que ela não se torne excessiva ou que ela não seja ineficiente para dar eficácia à decisão judicial. Então, esses parâmetros não foram lançados pelo Código de Processo Civil, razão pela qual o STJ responde essa dúvida e nós vamos analisar daqui a pouco. Vamos às respostas de cada uma dessas perguntas. A primeira, voltando, a decisão que fixa as traintes transita em julgado, em outras palavras, aplica-se preclusão ou coisa julgada a impossibilitar a reversão pelo julgador do valor fixado a título de astraentes? Eu retiro as respostas da própria decisão do STJ que estamos analisando nesse momento. O STJ diz, é possível a revisão do quanto fixado a título de multa cominatória na via do recurso uniformizador, por meio do exame de questão de direito processual adjacente, preclusão da discussão do valor da multa cominatória, mormente diante do flagrante exagero da quantia alcançada em afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e à vedação do enriquecimento sem causa. Aqui o STJ está justificando a razão pela qual ele vai analisar via recurso uniformizador, recurso especial, novamente a questão da astraente fixada na realidade do processo. No que diz respeito aos processos em geral, o STJ tem tese fixada no tema 706 que diz o seguinte: a decisão que comina as traintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. Eu, inclusive, tenho vídeo analisando essa decisão aqui. Então, a resposta do primeiro questionamento é: existe coisa julgada para a decisão judicial que fixa as traintes? A resposta é não. Existe preclusão para a decisão judicial que fixa as traintes? A resposta é não. Então, nesse caso, você poderia até saber responder isso aqui com mais tranquilidade, caso já tenha estudado o tema ou caso já tenha visto o meu vídeo anterior, onde a gente analisa aqui a tese fixada no tema 706. Então, para o STJ, não preclui, nem há formação de coisa julgada para a decisão judicial que fixa as traintes. Então, ela pode ser revista a qualquer tempo. E quando ela pode ser revista a qualquer tempo, o juiz pode rever a fixação das traintes apenas para aumentar a multa, ou ele pode diminuir, ou ele pode extinguir a multa. É uma pergunta que decorre da primeira, e ela está aqui. O juiz pode, portanto, aumentar, diminuir ou extinguir a multa a qualquer tempo? Que disse o STJ, pode o julgador, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, lembre que não faz coisa julgada, então no cumprimento de sentença, o juiz pode, nesse caso, modificar o valor das astraintes, seja para aumentar esse valor, seja para, nesse caso, minorá-lo, diminuir esse valor, ou até mesmo para excluir a multa cominatória quando não houver mais justa causa para a sua mantença. Em outras palavras, não existe direito adquirido à multa fixada em astraintes enquanto efetivamente existir a possibilidade de discussão no processo sobre ela. Tudo vai depender do juiz da causa, tudo vai depender do que ele analisar da causa propriamente. Então, não há preclusão, não há coisa julgada, o juiz pode reanalisar a astraente a qualquer momento, seja para aumentar, seja para diminuir, seja para extinguir. Terceira pergunta, o juiz pode mudar o valor da multa por mais de uma vez? Olha o que disse o STJ, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é recomendável a redução quantas vezes forem necessárias do valor das astraintes, sobretudo nas hipóteses em que a sua fixação ensejar valor superior ao discutido na ação em que foi imposta.
Preste atenção nessa passagem, sobretudo nas hipóteses em que a sua fixação ensejar valor superior ao discutido na ação judicial em que foi proposta, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa. Isso já aconteceu em vários processos em que atuei nas ações de saúde e na Advocacia Geral da União. O medicamento que a parte requer custa, digamos, R$10.000 e já tem R$200.000 de multa de astreinte no processo, quando calculado efetivamente todos os dias de atraso por parte da administração. Então você tem um remédio que custa 10 mil para o poder público e 200 mil para pagar de astreintes, levando em consideração que esses 200 mil, quando saem do Tesouro, também saem efetivamente das políticas públicas para as quais estavam destinados ou inicialmente destinados. Então preste bastante atenção, porque o juiz pode mudar o valor da multa por mais de uma vez? Pode, deve, é recomendável pelo STJ, especialmente nas hipóteses em que o valor da multa ensejar um valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta. Isso aqui é muito bom para a Fazenda Pública, porque isso pode e deve ser utilizado nas ações pelos procuradores e você no seu concurso, quando tiver que enfrentar a necessidade de impugnar uma fixação de multa cominatória, astreinte em processo judicial, quando isso aqui acontecer. Processo judicial simulado, porque você estaria lá numa segunda fase de concurso, né? E essa última pergunta, também muito importante, a gente retira da jurisprudência do STJ a hora analisada o seguinte, a pergunta é, existem parâmetros para definir que a multa se tornou excessiva e afronta a razoabilidade e proporcionalidade, o que ensejará a sua revisão, seja efetivamente para aumentar ou diminuir, ou, nesse caso aqui, se ela se tornou excessiva, a ideia do juiz seria diminuí-la ou mesmo cancelá-la. O STJ estabelece aqui os parâmetros. Primeiro, é preciso que o juiz analise o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado. É preciso que o juiz analise o tempo para cumprimento, prazo razoável e periodicidade. Se não foi dado prazo razoável à Fazenda Pública para que ela adquira o medicamento, então a multa pode ser excessiva, onerosa e afrontar razoabilidade e proporcionalidade. É preciso analisar a capacidade econômica e a resistência do devedor, e é preciso analisar a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo. O dever do credor de mitigar o próprio prejuízo é justamente a boa-fé do credor no que diz respeito aos seus atos, tanto de direito material quanto de direito processual, na busca do bem jurídico tutelado propriamente e não da multa. Se o juiz perceber que o credor, na verdade, ele está tentando utilizar do processo para que ele possa enriquecer sem causa, justamente levando em consideração o valor da multa, ele deve considerar essa multa excessiva, onerosa, por demasia e, nesse caso, multa que afronta a razoabilidade e proporcionalidade. Então, esses aspectos aqui precisam ser utilizados pelo juiz, tanto para que ele, nessa situação, fixe a multa, quanto para que ele possa analisar se essa multa ela deixou de ser razoável, deixou de ser proporcional, tornou-se excessiva e, portanto, nesse caso, merece uma revisão para minorá-la ou mesmo para cancelá-la. Isso está na decisão do STJ que estamos analisando. Então, se você estiver, por exemplo, numa segunda fase dos concursos da advocacia pública e tiver que responder esses questionamentos, ou qualquer deles, ou parte deles, esse vídeo efetivamente vai te ajudar a enfrentar essa segunda fase da melhor forma possível. Rapidamente, as decisões que fixam astreinte não precluem, não transitam em julgado. O juiz pode aumentar, diminuir ou mesmo cancelar a multa a qualquer tempo. O juiz pode mexer no valor da multa por mais de uma vez. Todas as vezes que tiver que compatibilizar justamente a eficácia da decisão judicial que vem por meio da fixação de multa com a necessidade de impedir com que o beneficiário da multa enriqueça sem causa, e os parâmetros que ele precisa utilizar para definir se uma multa se tornou excessiva a ponto de afrontar razoabilidade e proporcionalidade estão na jurisprudência do STJ. Ele precisa analisar o valor da obrigação e o bem jurídico tutelado. Lembre-se do exemplo que eu dei, remédio de 10 mil, multa já no montante de 200 mil. Tempo para cumprimento, ele precisa ser razoável e periódico, esse requisito está no próprio Código de Processo Civil. Capacidade econômica e de resistência do devedor e a possibilidade do próprio magistrado adotar outros meios para compelir o devedor a cumprir a obrigação
e o dever do credor de mitigar o seu próprio prejuízo, ou seja, a sua boa-fé processual no sentido de buscar efetivamente o bem da vida e não enriquecer sem causa através da acumulação da multa cominatória. Muito bem, decisão muito importante. Veja que em todo momento eu coloquei a decisão levando em consideração a atuação da Fazenda Pública, justamente porque o objetivo aqui é fazer com que a análise dessas decisões de jurisprudência sejam importantes para os teus concursos de procurador. Obviamente que isso aqui também se aplica no Código de Processo Civil às ações cujos réus não sejam Fazenda Pública, mas eu adaptei a situação em que, na qualidade de procurador, você precisa atuar na defesa do poder público em juízo. Vou ficando por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.